Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula dessa nossa sequência de aulas aqui, configurando esse quarto de solteiro. Nessa aula, nós vamos melhorar alguns materiais que eu não gostei. Vamos também criar nossa câmera, fazer uma pós-produção no próprio D5 Render, depois passar a IA do próprio D5 Render para ver se vai melhorar ou não, que às vezes pode não melhorar, pode distorcer e não ficar bom. E depois fazer uma pós-produção no nosso Photoshop, tá bom? Então lembrando, já deixa o seu like aqui para não esquecer, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários. E outra coisa também, essa nossa sequência de aulas está sendo patrocinada pelo nosso pack de blocos. Mais de 1.300 blocos, todos configurados para D5 Render. Os blocos que nós usamos nessa aula aqui. E tem um cupom de desconto aqui na descrição de 10%. Então durante essa sequência de aulas você tem 10% de desconto no nosso pack. Então tem o link ou o card que vai aparecer aqui em cima. Então vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar como que você vai configurar agora os materiais para melhorar eles e também como vai fazer câmera pós-produção. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa textura aqui, ó, da cama, essa azul. Eu não gostei, acho que não combinou com o quarto. Então vou vir em online, vou vir aqui, ó, em Fabric e vou pegar essa textura preta aqui, que é na versão gratuita, tá? Então se você não tiver a versão Pro, você pode usar ela, ó. Então vou diminuir um pouquinho ela, vou deixar em 3 para ela ficar um pouquinho menor, tá? E essa da cama aqui, ó, eu vou deixar mais clara, então eu vou pegar o conta-gotas. O Base Color dela já está em 10, então eu vou vir aqui, ó, em Base Color Map, criar, colocar nessas settings aqui. No S eu vou deixar menos 30 e no B eu vou deixar 10 para clarear um pouquinho mais, tá? Então eu acho que ainda dá para clarear mais, vou colocar aqui, ó, em 20. Acho que agora já ficou melhor, ó, já ficou um pouquinho mais claro, porque aqui está escuro, então aqui eu vou deixar mais claro. Essa textura preta eu vou aplicar nesse aqui também, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou clicar na textura e vou vir aqui, ó, em triplanar, tá? Então agora ela já ficou mais homogênea aqui e eu vou deixar em 1.5. Eu vou deixar em 1 mesmo, que ela vai ficar um pouquinho menor. Assim, pronto. Então é isso aí, ó. Deixei a minha cama preta, que é o que eu queria. Esse aqui eu vou clarear um pouco, ó. Então vou vir em Base Color, já está totalmente branco. Vem em Base Color Map, Settings e vem aqui, ó, menos 20. Opa, menos 20. E deixo 10 aqui, não, 5. 5 eu acho que tá bom. Então vou deixar assim. Então deixei o quarto um pouquinho mais escuro para seguir realmente o que tá, né? A madeira mais escura, os tons mais escuros. Então é isso aí que eu queria. E aqui na mesa, eu vou deixar lá essa madeira mesmo. Eu ia colocar preto, mas eu até que gostei. Então vou deixar assim. E só o meu tapete, que eu também vou dar uma clareada nele aqui, ó. Deixar menos 30 e vou deixar 15 para ele ficar um pouquinho mais claro, tá? Então é isso aí. Arrumei as texturas que eu queria. Agora eu vou posicionar primeiro a minha câmera aqui, ó. Então eu vou fazer uma foto meio que de frente. Vou deixar aqui, ó, o ângulo aqui da câmera, a abertura, vou deixar em 80. E vou clicar para atualizar essa câmera que eu já tinha, tá? Quando eu fizer isso, eu vou vir aqui, ó, Edit Câmera. Então vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, em Focus. Se o seu já tiver focado, ele vai estar... Deixa eu criar. Tem que clicar na cena e clicar na câmera, porque eu não tinha clicado na cena. Aí ele vai ficar assim, ó, com esse olhinho ativo, tá? Então agora, você tá vendo que quando eu vou para trás, ele aparece a minha parede? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó. Então eu vou vir aqui, clipping aqui, ó, e vou cortar. Tá vendo que quanto mais se aumenta, mais ele corta o ambiente? Então eu vou deixar em 100 e vou indo para trás, ó. Então eu vou sentir aonde que eu quero parar o meu corte, ó. Então, por exemplo, vou aumentar para 150. Por quê? Ó? Porque agora eu estou pegando toda a minha cama. E essa cadeira aqui, eu seleciono ela e desligo ela aqui, ó. Pronto, nessa cena ela vai ficar desligada, não vai aparecer. Então é isso aí, ó.
É praticamente essa vista aqui que eu quero. Ó. Então, vou atualizar a minha câmera, tá? Proporção, qual que vai ser? Eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar em 4:3. Vou deixar ela aqui, ó, 4:3, tá? Então, vou deixar ela em 4:3. O tamanho eu posso aumentar aqui, ó. Então, vou deixar em 3.000. Opa, volto lá para 4:3. Tiro esse traço que tem aqui, ó. Deixo ligado o cadeado. E agora sim, coloco 3.500 e salvo novamente. Por quê? Porque a resolução da minha câmera vai ser 3.500, tá? Então é isso aí, ó. Vamos fazer outra câmera aqui, ó. Vamos fazer uma mais de lado, então, ó. Vou alinhar minha câmera aqui com o teto, ó, para ficar reto aqui, tá vendo? Então, ó, vou posicionar ela mais ou menos nesse sentido. Volto a ligar a cadeira que estava desligada e crio uma nova câmera, ó. Uma nova câmera não, uma nova cena. Então tem a cena 1 e agora a cena 2. Clico na cena 2, clico na câmera e faço as mesmas configurações, ó. 4:3, ligo aqui o cadeado e coloco 3.500. Parte de corte não precisa, porque já está cortando, então está do jeito que eu quero. E venho aqui, ó, em atualizar. Pronto. Configuramos outra câmera aqui. Eu queria ver se eu conseguia fazer uma mais aqui assim. Então vamos lá, eu vou criar uma nova cena. Clico nela, clico em câmera. Vou deixar só em 50 o corte aqui, ó. Que eu quero ver se eu faço uma mais assim, ó, mais próximo, tá vendo? Vou cortar 100, vamos ver se fica legal também uma assim. Vou tirar essa cadeira daqui, que eu não quero que ela apareça. Uma cena um pouquinho mais baixa assim, ó, tá vendo? Acho que fica legal também. E vou atualizar. Então pronto, ó, já tenho uma cena pegando a câmera diferente. Essa aqui, ó, que pega o painel. E essa outra que pega a nossa parte da cama também. Eu posso criar uma se eu quiser também assim, ó, mostrando mais a parte do painel da TV, ó. Então, fazendo uma mais assim, ó, um pouquinho de lado, pegando a porta de entrada e mostrando mais o painel da TV. Então, vou vir adicionar e pronto. O que eu vou fazer agora? Uma pós-produção. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha primeira cena e vou começar minha pós-produção. Então, vou adicionar um LUT nela aqui, ó. Então, vou vir aplicar vitamina C e coloco ponto 2. Vai deixar a minha cena um pouquinho mais quente, tá? Ponto 2, ponto 15, vou deixar ponto 2. Exposição eu posso ou diminuir ou aumentar, tá? Então vou colocar aqui, ó, menos 0,05. Eu vou diminuir um pouquinho a exposição. Aí tem a parte de sombras, tá vendo aqui, ó, que ele deixa mais claro o seu ambiente ou deixa mais escuro, tá vendo? Então deixa um pouquinho mais marcado, ó, mais escuro ou mais claro. No mais escuro eu vou colocar ponto 1. Aqui no nada, contraste ponto 0,5, ponto 0,3 eu vou deixar. Highlight ponto 5, Shadow eu não vou mexer, esse outro também não. Blur aqui, ó, é quando tem uma iluminação, quanto que estoura. Eu vou deixar ponto 2 mesmo. E vinheta aqui, ó, eu vou colocar em ponto 1, que ele cria aquela bordinha mais escura em volta da imagem e dá aquela impressão para você olhar mais para o meio da imagem, tá? Saturação, ponto 3, não, ponto 0,5 eu vou deixar. E em estilo aqui, ó, eu vou ligar o Ambient Occlusion e vou ligar esse aqui, tá? Opa. Eu vou ter que reconfigurar tudo porque aquele Ambient Occlusion não deu certo, tá? Então vamos lá. Vitamina C, ponto 2, menos ponto 0, opa, menos ponto 5, não, menos ponto 0,5. Aqui, ó, ponto 1, contraste ponto 0,5, ponto 5 e ponto 0,5. Esse Ambient Occlusion eu não vou ligar, eu vou colocar só esse aqui, ó, o Outline, tá? Que é como se ele fizesse um contorno. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto 25. Então é isso aí. Criamos aqui a nossa
pós-produção no próprio D5 Render. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma. Não, acho que é só isso mesmo. O que eu faço? Eu venho aqui em copiar parâmetros e eu vou colocar na minha outra cena. Então, sem a pós-produção e agora peixe com a pós. Tá vendo que já mudou? Deixou a cena um pouquinho mais amarelada. E eu gostei. A única coisa que eu tenho que fazer é ligar a cadeira aqui. Liguei a cadeira e atualizei a cena. Aqui é a mesma coisa. Opa. Pode fechar isso aqui que foi errado. Então eu vou vir aqui em peixe e vou atualizar também. E agora eu venho nessa última. Peixe parâmetros. Ligo a cadeira, porque ela está desligada, e atualizo. Então, criei todas as minhas cenas. O que eu faço agora? Eu venho na cena 1, venho em câmera, já está na proporção certa, eu venho aqui, adicionar ao render aqui, tá vendo? Vou na cena 2, esse aqui, não está na proporção que eu quero, então vou melhorar aqui, colocar 3500. E adiciono na câmera, cena 3, também não está, vou colocar aqui, 3500. E na cena 4, também, 3500. E adiciono a câmera. Então agora eu venho aqui em Render Query, seleciono as minhas 4 e aqui eu vou selecionar a pasta que eu quero que salve. Então vou vir aqui, documentos, curso, solteiro 02, tem a pasta aqui, IMG, selecionar pasta e fazer um render. Então agora ele vai renderizar essas 4 imagens para a gente. Eu vou esperar renderizar. Depois eu volto aqui e a gente vê o resultado de como ficou. Bacana? Aí a gente passa uma IA de uma das imagens para ver como que fica. E depois faz uma pós-produção no Photoshop. Então vou dar um pause e já volto fazendo essa configuração. Então voltando aqui, nosso render finalizou. Então aqui praticamente 1 minuto e 40 cada imagem. Então é bem rápido pela qualidade da imagem. Então eu vou abrir aqui a pasta, tá? E vamos ver como que ficou o nosso render aqui, tá? Então vou vir aqui. E vou abrir aqui as nossas imagens, Então, olha como que ficou as imagens, ficaram bem bacanas. Depois vai ter ainda uma pós-produção, mas eu achei que o resultado foi bem bacana. Então vamos lá, agora eu vou voltar aqui para o D5 e vou fazer passar a IA do D5. Lembrando que se você estiver usando a versão gratuita, você só tem direito a utilizar algumas vezes esse recurso. Agora, se for a versão paga, você pode utilizar quantas vezes quiser, tá? Então vou pegar aqui, eu vou pegar essa imagem, que é a que está lateral, e vou passar aqui, a IA Exchange. Então vou aumentar aqui, deixar 0.8, a parte de textura eu vou deixar e vou colocar para fazer, tá bom? Demora um pouquinho, mas é bem bacana. Se você quiser também depois, você pode já ir fazendo em outras imagens, tentando fazer outras IAs também, tá bom? Então vou esperar ela configurar aqui. Outra coisa que eu já vou fazer aqui, é abrir o meu Photoshop. Então, o importante também, se você tiver uma máquina boa, é isso, que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, você pode ver que eu estou gravando, passando IA aqui e assim, não trava. Então, vou vir aqui, em abrir, curso YouTube, vou vir em imagens e vou pegar essa imagem que a gente está passando após a IA lá no D5, tá? Então, eu vou fazer uma pós-produção nela aqui, que é geralmente como que eu faço nas minhas imagens. Então, vou vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. E aqui eu vou melhorando. Então a exposição eu vou deixar 0.2 para dar uma leve clareada na minha imagem. Contraste eu vou aumentar um pouquinho, vou deixar em 15. Realce aqui eu vou aumentar um pouco também, então vou deixar em 10. Sombras eu vou deixar em -5. Aí eu vou vir aqui em efeitos e vou mexer em textura. Tá vendo que ele marca mais a minha madeira?
Ó no chão, como que ele deixa mais marcada, tanto no chão quanto nos painéis, ó, tá vendo? Então eu vou deixar aqui, ó, em 20, que ele vai deixar um pouquinho mais marcado. Em detalhe e nitidez eu vou aumentar também, que eu acho que fica bacana, tá? Então eu vou deixar em 30 também. Então, ó, com a nossa e sem, tá? Então eu vou dar um OK. E essa aqui é com a nossa pós-produção, tá? Aí eu venho aqui, ó, em salvar uma cópia como, vou colocar em JPEG e vou deixar aqui, ó, cena 02 pós, que eu já sei que é da pós-produção. E vou dar um OK aqui. Então, se eu volto agora aqui para minha pasta, ó, já tem as duas. A 02 com a pós e sem, ó. Então, você pode ver que ela deu uma leve clareada e marcou mais as nossas texturas. Então, aqui é sem e aqui é com. Então, olha como o chão está mais marcado, a cama está mais marcada. Então, esse é o legal da pós-produção. Vamos voltar lá. Opa, já foi aqui. Então vamos ver agora com e sem IA. Vamos ver qual que vocês vão preferir, ó. Então, aqui é com e aqui é sem, ó. Então, sem IA, com IA, tá? Então, totalmente sem e com, ó. Vamos lá. Então, o piso, você já vê uma diferença, ele já marcou mais o piso, até a divisão dos pisos aqui, ó. Então, você tá vendo que antes tinha a divisão, mas agora ele fez uma marcação mais forte. A parte aqui, ó, da cadeira também, ele deixou a textura mais marcada, ficou bacana também. Parte aqui do painel em si mudou pouca coisa, mas ficou legal também. E vamos ver aqui, ó, a parte da cama, tá? Então, ó como ele deixou a textura da cama. Aqui eu já não gostei, ó, eu acho que não ficou legal. Dessa textura para essa eu prefiro a que estava antes. Eu acho que estava um linho bem mais legal, então eu já não gostei. Parte da coxa ficou legal, ele marcou mais a coxa aqui, eu acho que ficou legal. Essa aqui também eu não sei se eu gostei muito. Então, eu acho que eu não optaria por essa parte de IA do D5 Render. Eu deixaria da maneira que estava. Eu acho que ficou legal só com aquela nossa pós-produção. Você pode testar em outras imagens, se você quiser também. E tem outros tipos aqui também, ó. Então você pode testar, por exemplo, essa aqui, ó, que você vai fazer tipos de imagem. Então tem tipo desenho, tipo aquarela, então tem vários tipos. Por exemplo, ó, se eu pegar essa aqui e der um IA, olha que bacana que fica. Você pode fazer um Reels para você usando isso, fazer algum trabalho nesse sentido, tá? Então, a nossa pós-produção, eu só vou fazer nessa imagem, não vou fazer em todas, mas se eu fosse fazer, era só vir aqui, ó, abrir. Então, eu vou abrir essa aqui, ó, que está totalmente de frente. Filtro, Camera Raw. E eu venho aqui, ó, aplicar configurações anteriores. Pronto. Não preciso ficar mexendo em tudo. Eu faço isso, ele já faz em todas de uma vez, tá vendo? Em todas não, na imagem, mas já faz todas aquelas configurações de uma vez. E salva aqui como... Pera aí, ele tá como cena 01 essa, então que eu apaguei e não salvei certo. Vou colocar aqui, ó. Pós, JPEG e salvar. E dou um OK. Então já salvei mais uma imagem com a pós-produção. Vamos lá no D5 e ver se ele fez. Então, ó, tá vendo? Então ele faz como se fosse um sketch para você. E olha que bacana que fica. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Parece que foi feito à mão. Então você tem essas IAs também que você consegue transformar no D5 Render. Aí tem vários outros modelos, tá vendo? E tem também essa IA aqui, ó, que essa é estilizado, né? Então, tipo, aquarela, desenho à mão, riscado, e tem essa que é mais realista, ó. Você pode escolher, tipo, mais amarelado, com neve, um ambiente mais. Aí você vai testando para ver o que que você faz. E aqui você pode escolher uma imagem. Imagina que você tem uma imagem de referência. Você pode escolher, tipo, se você viu um ambiente interno, tipo, mais amarelado, que você gostou, você coloca ele aqui e ele vai fazer essa transformação para você. É bem bacana também. Eu não vou colocar essas. Então, a nossa aula foi até aqui. Então, a gente configurou a câmera, configurou pós-produção no D5 Render, fez o render e depois configurou o nosso render final aqui, tá bom? Então, ó,
Essa aqui é a nossa imagem final, a lateral com a pós-produção, e essa aqui também é a nossa imagem final com a pós-produção. Então espero que vocês tenham gostado dessa nossa sequência aqui de aulas. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá bom? Então um grande abraço e te vejo nas nossas próximas aulas de D5 Render.